Há muito tempo, uma grande guerra ocorreu no mundo. Naquele tempo, haviam aqueles que se intitulavam de deuses antigos, que eram a maior força do universo. Então, por motivos que até hoje não se tem conhecimento, iniciou-se uma batalha contra a humanidade e toda a criação. Praticamente toda a raça humana foi exterminada, mas a história real dos eventos ocorridos foi esquecida há muitos anos. Hoje, 2 milhões de anos se passaram desde a Grande Guerra, e a humanidade se recuperou. Há rumores por todo o mundo de que até mesmo os deuses reconstruíram seu império em algum lugar distante. Atualmente, o mundo está repleto de bestas demoníacas, criaturas fortes, ferozes e sem coração, que matam tudo que vem pela frente. Porém, a humanidade conta com os mais diversos tipos de guerreiros marciais. Seres humanos fortes que, com as suas forças, mantêm longe essas bestas e até mesmo as domesticam. Vilarejos, províncias, cidades e países estão espalhados por todos os cantos do mundo. Tudo tinha voltado ao normal. Província Dourada. O dia está ensolarado. Milhares de pessoas correm de um lado para o outro e vão a vários lugares em uma praça mercante. As construções são simples e sem nenhuma extravagância neste vilarejo. Pequenas barracas e tendas estão espalhadas por todos os lados e são comercializados inúmeros tipos de mercadorias. No meio de todo o caos que um ambiente daquele poderia proporcionar, Zhao Tian estava parado em frente a uma barraca, admirando uma espada longa que estava sendo vendida lá. Os seus olhos brilhavam de desejo para possuir uma daquelas espadas espirituais, enquanto ele se imaginava brandindo aquela arma e derrotando inimigos formidáveis. Ele queria se tornar um herói, de capa e tudo. Então, bem no meio dos seus devaneios, Zhao Tian foi violentamente cortado dos seus pensamentos, no momento em que foi fortemente arremessado para o lado, caindo duramente no chão. Olhando para aquele lixo no chão e sem demonstrar nenhuma empatia, um homem de meia idade, seguido de mais 2 jovens vestidos em mantos brancos, bufou friamente e xingou Zhao Tian. Saia daqui, seu mendigo imundo. Você nunca comprará nada em qualquer uma dessas lojas. Você deve estar aqui para roubar alguma coisa. Então, antes que eu te mate aqui e agora, suma. Zhao Tian, que tinha 15 anos de idade, ao ver o símbolo de um tigre no manto dos 3, ficou espantado enquanto todos os ossos do seu corpo tremiam. Aquele homem de meia idade e os 2 jovens pertenciam à família Tigre Branco. A família Tigre Branco possuía um alto grau de poder na província Dourada. Ela era uma das maiores famílias marciais da província e possuía muitos cultivadores espirituais e dominadores. Quanto a Zhao Tian, ele não era um mendigo, pelo menos não completamente. Zhao Tian nasceu em uma família comum, que naquele mundo era uma exceção à regra, pois ele não possuía veias espirituais e, portanto, ele não podia praticar as técnicas marciais que davam poderes sobre-humanos aos portadores delas. Todos da família Zhao eram assim, e, para sobreviver, os homens da família trabalhavam nas minas de extração de ferro vermelho. Já as mulheres trabalhavam nas plantações de medicinas espirituais da província. A mãe de Zhao Tian morreu pouco tempo após ser diagnosticada com a praga espiritual, uma doença relativamente fácil de ser curada e que afeta vários trabalhadores das plantações de medicinas espirituais todos os anos. Porém, devido aos altos custos do tratamento,
Esses trabalhadores não conseguiam arcar com as despesas, e isso se tornou uma sentença em que quase todos morrem algum tempo depois de adquirir tal doença. Órfãos de mãe, Zhao Tian vivia com seu pai, Zhao Xin, e o seu irmão, Zhao Rei. Os dois trabalhavam nas minas de ferro vermelho e constantemente alertavam Zhao Tian para que ele não fosse à praça mercante. Zhao Tian era um jovem de pele branca, cabelos pretos e curtos, olhos verdes como esmeraldas e tinha o corpo franzino. Qualquer um podia perceber que ele não se alimentava bem. Além disso, suas roupas eram esfarrapadas e sujas como as de um pedinte. Julgando um livro pela capa, o homem tinha alguma razão em deduzir que o garoto era um ladrão ou pedinte. Do outro lado, enquanto estava no chão, tremendo de medo do homem de meia-idade, Zhao Tian rapidamente se levantou e correu dali. O medo estava dominando cada parte do seu ser e ele não podia ficar na frente daquele homem. Vendo a cena, o homem, chamado Gu Wei, olhou para os dois jovens que estavam com ele e disse com uma voz arrogante: "Quando algum de vocês avistar um desses lixos de subúrbio na praça mercante, expulse-o imediatamente. Essas pragas só servem para poluir nossas vistas e nos dar nojo." Os dois jovens imediatamente concordaram com as cabeças e, com as vozes nervosas, bufaram: O pai pode ficar tranquilo quanto a isso. Sempre que avistarmos essas escórias, nós iremos colocá-las em seus devidos lugares." Orgulhoso dos seus filhos, Gu Wei assentiu com a cabeça e disse: "Muito bem, agora venham, vamos ver o que tem de interessante nessa loja." Na loja, assim que os três entraram, os atendentes imediatamente os receberam e bajularam os três. O peso daquela família era realmente grande. Enquanto isso, já longe da praça mercante, Zhao Tian tinha se acalmado e estava refletindo sobre alguns livros marciais que ele tinha lido anteriormente. Apesar de ter nascido sem uma veia espiritual, Zhao Tian tinha uma incrível capacidade intelectual e uma memória que poderia se dizer abençoada pelos deuses, pois com um simples olhar em uma página, aquilo ficaria gravado em sua memória para sempre. Contudo, como uma forma do destino lembrar de quem ele era e qual era o seu lugar no mundo, tudo que ele lia eram livros marciais descartados, que ele encontrava revirando lixeiras. E eram técnicas marciais horríveis e sem utilidade para cultivadores decentes, que as usavam apenas quando iniciavam seus treinamentos marciais, e logo após isso se livraram delas. Aquelas técnicas inúteis, aos olhos dos outros, eram ainda mais inúteis para o Zhao Tian, visto que ele nunca poderia colocar em prática qualquer técnica horrenda daquelas. Como quase todos os dias da sua vida jovem, quando anoiteceu, Zhao Tian chegou em casa e deu por encerrado mais um dia de uma busca impossível e talvez burra. A casa do garoto era uma casa extremamente simples, que possuía apenas 4 cômodos e quase não tinha mobília. O que se via na sala, o cartão de visitas da casa, era apenas uma mesa de madeira, com 4 cadeiras, que estavam em péssimo estado de conservação. Era evidente que elas tinham sobrevivido a vários anos de uso. Sentados à mesa quando Zhao Tian chegou, o seu pai e o seu irmão, que estavam preocupados esperando seu retorno, se alegraram quando viram ele entrando pela porta. "Tian, meu filho, onde você se meteu? Não me diga que você foi novamente à praça mercante? Quantas vezes eu tenho que te alertar que você não deve ir lá? Nós não somos bem-vindos entre aquelas pessoas e, se alguém te machucar, eu..." Zhao Xin estava extremamente preocupado e fazia perguntas que soavam como repreensões. Também,
sem parar. Zhao Rei, por outro lado, estava rindo dos dois e intercedeu por Zhao Tian. Pai, o irmão Tian é obcecado com a arte marcial. Provavelmente ele estava procurando por mais livros, para aumentar sua base de conhecimento. Ele não fez por mal. Compreensivo, mas no tom duro e realista que um pai precisa ter, Zhao Xin falou com o garoto que tinha acabado de chegar. Tian, meu filho, apesar de não te apoiar o quanto deveria em seu sonho, me envergonhar disso e torcer por você, eu não posso fazer como seu irmão e simplesmente te observar enquanto você persegue algo impossível. Você tem uma incrível capacidade intelectual e é um orgulho para mim. Porém, nas artes marciais, veias espirituais são o que realmente importa. O meu coração chora em pensar que você nasceu em uma família sem nenhum poder espiritual. Mas as coisas são o que são. Se você tivesse uma veia espiritual, em conjunto com seu intelecto, você seria um grande homem. Mas, infelizmente, a realidade não é como eu queria que fosse. E, por mais que eu possa parecer duro, eu só quero que você encontre um caminho que te faça feliz e que não te jogue em uma eterna frustração. Zhao Tian, que se comoveu com as palavras de seu pai, sorriu enquanto dizia: Pai, eu não tenho nenhum arrependimento ou rancor de ter nascido seu filho. A educação que o senhor ofereceu a mim, ao irmão velho rei, é o suficiente para que eu me torne um grande homem. Não se preocupe, porque apesar de eu perseguir um sonho impossível e esperar que um milagre aconteça, eu não farei isso a vida inteira. Quando eu completar 17 anos, que é a idade mínima para ir para as minas, eu irei. Assim, o senhor poderá descansar e nos deixar cuidar de você. Contudo, pai, até lá, eu irei tentar tudo que eu puder para lhe dar uma vida melhor e me tornar um cultivador. Após ouvir aquela resposta, Zhao Xin, que atualmente tinha 50 anos de idade, ficou emocionado. Em sua mente, ele agradeceu aos céus por ter dois filhos tão amorosos e carinhosos com ele. Após um jantar simples, que se resumia a 3 pedaços de pão e uma porção de arroz, Zhao Xin e Zhao Rei foram dormir, pois na manhã seguinte eles teriam um outro dia difícil nas minas de ferro vermelho. Zhao Tian, que dormia no mesmo quarto que seu irmão, treinava, como em todas as noites, em silêncio, porque ele não queria acordar Zhao Rei. Zhao Rei tinha 25 anos de idade e sempre apoiava Zhao Tian para que ele se tornasse um cultivador. Ele dizia que, um dia, Zhao Tian seria a maior entidade marcial que o mundo já ouviu falar, e que contaria para todos que ele era seu irmão, e que todos sempre podem acreditar no impossível. Enquanto Zhao Tian treinava, nenhum poder espiritual emanava dele. Seus movimentos eram simples técnicas de luta. Mas ele queria estar preparado para quando se tornasse um cultivador. Então ele treinava vários estilos de luta e demonstrava com maestria seus movimentos. No dia seguinte, após uma curta noite de sono, devido à longa jornada de trabalho, Zhao Xin e Zhao Rei foram para as minas e, como sempre, Zhao Tian ficou sozinho em casa. Sem ninguém para impedi-lo de fazer uma burrice, mais uma vez, Zhao Tian queria voltar para a praça mercante. Porém, ele constantemente se lembrava dos avisos de seu pai para que ele não fosse até lá. A praça mercante ficava a 2 horas de caminhada da casa de Zhao Tian, e ele estava cada vez mais tentado a voltar para lá. O tempo era o maior inimigo da sua mente vazia. Então, em mais uma ideia impensada, ele decidiu que iria ser ligeiro e não tomaria muito tempo lá. Assim, o seu pai e o seu irmão não ficariam preocupados com ele. Zhao Tian
seguiu para a praça mercante o mais rápido que podia e, logo quando chegou, viu, em uma lixeira, um livro de técnicas marciais que era bem melhor do que os que ele já leu antes. Sem pensar duas vezes, Zhao Tian imediatamente se apressou e apanhou o livro. Ele estava muito feliz, porque aquele livro continha um novo estilo de arte marcial. Ele queria aprendê-la o mais rápido possível. Olhe, aquele lixo ousou voltar aqui, mesmo depois do aviso do pai. Zhao Tian ouviu a voz de um jovem e se virou para ver. Porém, quando viu quem eram os dois jovens, ele ficou pálido. Os dois garotos vestiam túnicas brancas e tinham tigres brancos bordados em seus peitos. Aqueles dois eram os jovens que estavam com Gu Wei antes. Então, Zhao Tian imediatamente deu meia volta e começou a correr. Porém, diferente de antes, os jovens não ficaram parados. Eles começaram a perseguir Zhao Tian enquanto gritavam: "Rato imundo, você ousa correr?" Os dois jovens tinham apenas 13 anos de idade, porém eles estavam no primeiro nível do reino espiritual. Eles eram genuínos artistas marciais. Contudo, apesar de franzino, o corpo de Zhao Tian era bem treinado e ele conseguia manter alguma distância dos dois. Entretanto, como podia Zhao Tian correr deles por muito tempo? Os corpos dos jovens eram abastecidos pelo poder das suas veias espirituais. Eles poderiam correr por bastante tempo sem se cansar. Já Zhao Tian, o seu fôlego iria acabar bem antes disso, e ser pego era uma questão de tempo. Enquanto corriam atrás do garoto assustado, os dois jovens zombavam: "Corre, ratinho, corre!" Depois de correr por algum tempo, Zhao Tian estava, como previsto, quase ficando sem fôlego. Era questão de tempo até eles o alcançarem, e, à medida que corriam, a distância entre eles começava a diminuir. Zhao Tian sabia que não podia ir muito mais longe. Ele já tinha corrido por cerca de 9 quilômetros. Estava a alguma distância da praça mercante. Sem esperanças de escapar, Zhao Tian olhou para uma floresta próxima dali. A floresta que Zhao Tian viu era majestosa, com árvores bem verdes e altas, e vários animais, mas não era nem um pouco convidativa. Zhao Tian, que continuava correndo sem parar, amaldiçoou a sua sorte. Mas que droga! Por que eu não ouvi meu pai e fiquei em casa? E se aquele homem estiver com eles? Eu serei morto instantaneamente. A distância entre a caça e os caçadores estava ficando cada vez menor, e, já que ele não via mais nenhuma alternativa, Zhao Tian virou para a esquerda e se dirigiu à floresta. Aquela floresta era um terreno proibido em toda a província dourada. Muitos artistas marciais, extremamente fortes, que ousaram entrar nela, nunca mais voltaram. As pessoas diziam que existia um demônio lá, que mataria qualquer ser humano que adentrasse. Mas que diferença isso fazia para Zhao Tian naquele momento? Ele já estava ferrado mesmo? Então, se fosse para morrer, que fosse nas mãos do demônio. Zhao Tian se entregou para a sorte, que constantemente lhe traiu, e simplesmente seguiu para sua salvação, ou seu fim. Porém, quando estava a apenas alguns passos da floresta, ele finalmente foi alcançado. Os dois jovens, que estavam muito irritados, atacaram Zhao Tian. Um chute veio por baixo, da esquerda para a direita. O outro veio por cima, da direita para a esquerda. E ao levar aqueles chutes, Zhao Tian foi suspenso no ar,
e rodou bizonhamente como um peão, aterrissando pesadamente com a cabeça no chão.